Começa agora o programa 100 Jardas de Paixão. O que move alguém a praticar futebol americano no Brasil? Qual o sentido de gastar muito e receber pouco pelo futebol americano? Por que passar tantas dificuldades para praticar esse esporte? Tudo isso e muito mais está envolto a um sentimento: a paixão. Histórias de dificuldades e superações você confere a partir de agora no programa 100 Jardas de Paixão. O futebol americano, para mim, é o melhor esporte do mundo, né? Nenhum esporte, nenhum outro esporte chega nem perto de dar o mesmo prazer que o futebol americano me dá. Viajar 20 horas no ônibus para jogar, terminar de jogar, entrar no ônibus e voltar para casa e passar mais 20 horas. Eu acho que é uma loucura e vale a pena passar por. Quando eu tomei uma capacetada no peito e tive uma embolia pulmonar, para quem não sabe, é uma situação grave, fui parar na UTI. Com o esporte falou mais alto, praticamente ele acabou estragando meu relacionamento de 6 anos, que provavelmente terminaria até em casamento. Olha, o futebol americano para mim hoje é um estilo de vida. Minha vida ela é toda pautada dentro desse esporte. E tudo começou com a intenção de praticar o futebol americano em si, aqui no Brasil. Hoje eu trabalho com futebol americano, eu estudo futebol americano, minhas decisões na minha vida são pautadas no futebol americano. Esporte e paixão. Um casamento perfeito, um sentimento ligado a um jogo. O conceito de paixão pelo dicionário Aurélio diz que paixão é um sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade. Amor ardente, entusiasmo muito vivo, atividade, hábito ou vício dominador, afeto violento, parcialidade. Com isso, histórias não faltam, sejam elas positivas ou negativas. Tem jogador que é só atleta, tem atleta que mais tarde também vira dirigente, tem atleta que gasta o que não tem só para jogar futebol americano. Tem atleta que vira jornalista e tem quem nunca jogou, mas virou jornalista exatamente por essa paixão. É o caso de Everaldo Marques, narrador dos canais ESPN. O futebol americano já era uma paixão para mim, como muitos esportes são. Sou fanático por muitos esportes desde pequeno. E aí acabou ainda, além de tudo, virando talvez a modalidade mais importante do ponto de vista profissional para mim. Eu narro outras modalidades e tal, mas acho que a maior parte das pessoas me conhece por causa do futebol americano. Então, juntando essas duas coisas, é uma modalidade bem importante na minha vida. Outro que tem o mesmo sentimento pelo futebol americano é o também jornalista Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN. O futebol americano, para mim, é o melhor esporte do mundo, né? Nenhum esporte, nenhum outro esporte chega nem perto de dar o mesmo prazer que o futebol americano me dá. E assim, esporte é a mais importante das coisas menos importantes da vida, né? O futebol americano já é parte da minha vida. Mesmo se hoje, sabe, eu parar de comentar jogo na ESPN, parar de escrever, parar de falar de futebol americano, isso vai estar marcado na minha vida, vai estar na minha biografia para sempre, né? Porque já entrou de modo bastante intenso na minha vida e não tem como dissociar o futebol americano da pessoa Paulo Mancha hoje em dia. Ademar, ex-jogador de futebol pelo São Caetano e que trocou o soccer pelo futebol americano, também fala dessa nova paixão em sua vida esportiva. Hoje eu sou fã do futebol americano, podemos dizer que é o meu segundo esporte. O futebol é meu primeiro, foi minha vida toda, e o futebol americano é o segundo. E é bem engraçado porque ele é muito complexo, né? Tem muitas táticas, são vários times para cada tipo de situação, um para atacar, um para defender, um misto. E isso faz com que você tenha um esporte que atende a todas as condições físicas, né? Você tem que ter um cara mais forte para segurar, um cara mais leve para correr, um grande para pegar essa bola no ar. Então, é bem gostoso você saber que você tem praticamente 50 jogadores na equipe e cada um de um porte físico diferente praticamente do outro. A vida ao lado do esporte reservou boas surpresas a Gustavo Urlacher, que além de atleta, também virou empresário por conta do futebol americano. Olha, o futebol americano para mim hoje é um estilo de vida. Minha vida ela é toda pautada dentro desse esporte.
E tudo começou com a intenção de praticar o futebol americano em si, aqui no Brasil. Hoje eu trabalho com futebol americano, eu estudo futebol americano, minhas decisões na minha vida são pautadas no futebol americano. Até recentemente conheci uma pessoa que se tornou minha namorada e ela é extremamente envolvida com o futebol americano em tão pouco tempo. E ela percebeu que, por eu estar tão envolvido, seria uma questão bem simples. Ou ela adere ou dificilmente a gente conseguiria ficar junto, porque eu tenho muitos eventos de final de semana, quando eu estou em competição, eu levo muito a sério a questão da disciplina de horário para dormir, horário de alimentação. Ela, graças a Deus, tem sido uma companheira fantástica que está se adaptando de maneira incrível às minhas rotinas, meus horários, tudo para me acompanhar, porque ela acredita e ela gosta também. Mas como entender toda essa paixão? Quem nos explica o conceito de paixão no olhar da psicologia é o professor Paulo Félix, doutor em Psicologia do Esporte da Universidade Guarulhos. A paixão é algo intrínseco, é algo que vem da pessoa, passa mais pelo irracional. O contrário da paixão é a razão. A razão, na verdade, é, que a gente diria hoje, o zeitgeist, o espírito da atualidade. Hoje a gente busca a razão, busca o tempo inteiro a concentração, a produção, em busca, vamos dizer assim, da construção de algo mais objetivo. A paixão não passa por isso, a paixão é irracional, a paixão é você externar suas emoções, é o oposto de tudo isso. Talvez então a pressão, por nós sermos tão racionais, faz com que a paixão exploda em determinados campos. Ser atleta de futebol americano no Brasil é um grande desafio. Ser dirigente é um desafio maior ainda. Quem viveu o campo e vive os bastidores tem muita história para contar. É o caso de Ricardo Trigo, presidente do Corinthians Steamrollers. O Steam, como é carinhosamente chamado, é um dos grandes times do país. Já foi bicampeão brasileiro em 2011 e 2012, além de tetracampeão paulista de 2011 a 2014. E algumas loucuras fazem parte da vida de quem é dirigente. Como dirigente, eu fiz algumas loucuras, por exemplo, colocar muito dinheiro, vender um apartamento e colocar no time, entendeu? Outra loucura foi colocar 5 americanos num apartamento que eu tinha como rendimento para alugar. Eu coloquei os americanos lá, era um apartamento imobiliário, eles venderam tudo, trocaram tudo por entorpecente. Quem acha que americano que vem jogar futebol americano no Brasil é sério, na verdade você acaba descobrindo depois que na verdade eles não têm esse comprometimento, na verdade eles vêm para cá para querer bagunçar. Então acho que essa aí foi as duas maiores loucuras. A situação de Cristiano Mamed, jogador do Timberrex de Santa Catarina, equipe que já foi bicampeã brasileira em 2015 e 2016 e tricampeã catarinense em 2015, 16 e 17, também não foi fácil. No início da carreira de atleta, ele se viu obrigado a escolher entre o futebol americano e a vida conjugal. E adivinhem o que ele escolheu. Quando eu decidi começar a jogar, eu namorava, já estava namorando, já ia fazer 6 anos. E até então tudo bem, só que ela viu que começou a ficar mais sério, né, o futebol, e eu estava me dedicando muito. Então ela começou a querer me prender, não queria deixar eu jogar, entendeu? E a gente praticamente já estava morando junto, já estava mobiliando a casa, essas coisas assim. E como o esporte falou mais alto, praticamente ele acabou estragando o meu relacionamento de 6 anos, que provavelmente terminaria até em casamento. Mamed até conseguiu se dar bem com a escolha. Porém, o psicólogo Paulo Félix explica que muitas vezes essa questão sai do campo da saúde e é encarada como doença. A gente considera que saúde é quando a pessoa consegue ter
praticar a atividade física, o esporte, mas consegue também dar conta das necessidades da vida pessoal dela. Ela consegue trabalhar, ela consegue ter os relacionamentos familiares. Quando isso começa a afetar esses aspectos, seria interessante, de fato, procurar um profissional para cuidar dessa questão que extrapola aquilo que seria favorável ao próprio esporte. Ele não vai conseguir se manter dentro do esporte desta maneira. Silas Gomes, que também joga no Timborrex, conta a loucura dos tempos de viagens. O atleta diz que já passou quase 2 dias dentro de um ônibus pelo futebol americano. Para ir aos treinos, eu gastava 2h30 para chegar até o local do treino, para treinar 1-2 horas e voltar para casa tudo de novo. Eu acho que isso é uma loucura. Ou viajar 20 horas no ônibus para jogar, terminar de jogar, entrar no ônibus e voltar para casa e passar mais 20 horas. Eu acho que é uma loucura e vale a pena passar por isso. Touchdown monstruoso do Beckham Jr. Pelo chute potente, Ademar chegou ao esporte da bola oval como kicker, já que em um teste de 10 chutes acertou 9 de 50 jardas. Aliás, Ademar quase foi o primeiro brasileiro a jogar a NFL, principal liga dos Estados Unidos. Processos burocráticos, como não poder levar a família, impediram o brasileiro de ir, e então Cairo Santos teve essa honra. Mas Ademar conta que sentiu certa dificuldade em associar a aposentadoria do futebol e o início no novo esporte. Eu joguei, né, na Liga Paulista contra o Corinthians, e o Corinthians creio que é um dos mais fortes. E aconteceu um fato engraçado, né, porque no primeiro tempo eu não entrei, eu nem toquei na bola, nossa equipe não teve nenhuma chance de field goal, nada. E aí no segundo tempo eu dei o start, né, o kickoff. E na minha cabeça ainda estava com a sensação de ser futebol de campo, né? E eu saí trotando comum, porque o adversário pegou essa bola e veio pro ataque. E veio um jogador do Corinthians, um grandão lá do Corinthians, gigante, e me deu uma atropelada, jogou de cair com o capacete, saiu só grama no meu capacete. E eu na hora... eu queria levantar o braço e pedir falta, né? Aí ele me reconheceu, né? O jogador do Corinthians, e falou: pô, Ademar, agora aqui é futebol americano, que pode bater. E aí eu dei risada pra mim não dar um carrinho nele na próxima. Nessa trombada, Ademar teve sorte, não sofreu contusão e acabou encarando o fato com bom humor. Mas trombadas são comuns no futebol americano e nem sempre as coisas são engraçadas. É aí que aparecem as contusões. Ricardo Trigo passou por uma situação mais séria, mas mesmo assim não deixou de praticar seu esporte favorito. Quando eu tomei uma capacetada no peito e tive uma embolia pulmonar, para quem não sabe, é uma situação grave, fui parar na UTI e eu entrei na UTI dia 17 de setembro de 2013. Saí no dia 21 de setembro de 2013 e já saí, fui direto pro jogo, entendeu? O médico falou que eu tinha que ficar pelo menos 2 meses sem fazer atividade física nenhuma. Eu saí do UTI, peguei o meu uniforme e fui jogar contra o Sorocaba Nemesis lá em Sorocaba. Cauê Martins, atleta e fundador do Corinthians Steamrollers, também sofreu com algumas contusões. Para ele, este ponto é o mais delicado no futebol americano do Brasil. É praticamente deixado em último plano. Algo que as pessoas só se preocupam quando ela acontece. Então, assim, mais uma vez o atleta que custeia tudo, cara. As lesões mais sérias que eu tive foram nos meus ombros. Eu desloquei o ombro direito e o ombro esquerdo, os dois jogando. Foram as 2 lesões mais sérias que eu tive. Só que eu ainda jogava no Steam e a gente tinha, no caso, a fisioterapia à disposição. Silas Gomes sentiu na pele o que disse Cauê Martins. Após sofrer uma lesão e sem convênio, o próprio jogador teve que arcar com os custos da recuperação. Em 2015 eu tive uma fratura no cotovelo, onde eu precisei passar por uma cirurgia durante um treino. E eu não tinha convênio médico na época, então eu tive que arcar com o custo da cirurgia, dos remédios e da fisioterapia. E foi um período de recuperação que
teve a duração de 3 meses, 3, 4 meses. Eu teria que ficar fora dos treinos durante 1 ano, mas eu consegui voltar em 6 meses. E foram 6 meses de fisioterapia, mas com 3 meses de recuperação eu já estava nos treinos.